Você sabia que existe um silêncio que fala? Esse silêncio que fala é um silêncio importante no processo de limpeza dos nossos corações. É aquele silêncio onde é possível nós ouvirmos a voz do nosso amigo querido Espírito Santo, nos mostrando as áreas escondidas dos nossos corações. E eu quero começar pensando com vocês o que Marcos 6:31 ele diz, quando Jesus ele fala para os seus discípulos: vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Será que no meio desse turbilhão de coisas que você vem enfrentando, que você vem passando, o Mestre não está te chamando para esse lugar deserto para descansar um pouco? Às vezes, nós temos mecanismos de fugas. Nós acionamos o modo fuga constantemente, porque para a gente ficar em silêncio e ouvir o nosso próprio coração é um processo insuportável. Mas assim como Jesus falou aos seus discípulos, né, o quanto era necessário estar a sós com Ele, a fim de que descansasse apenas por um pouco, por um momento, e naquele lugar de descanso eles fossem reabastecidos pela presença de Jesus. Eu acredito que nesses dias, o nosso querido bom mestre, ele também está nos convidando. Vamos ficar um pouco a sós? Que tal? Você aceita o meu convite? Silenciar todos os ruídos, todos os barulhos, tudo aquilo que você tem buscado fugir, de estar a sós com você mesmo, de ouvir o seu coração, de ouvir o que tem dentro do seu coração, quais são as áreas escuras, quais são as áreas vulneráveis do seu coração, entender quem você é, entender aquilo que Deus deseja lhe falar. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma ministração, acho que lá por volta do ano de 2009, acredito. Eu estava ouvindo uma ministração do Judson Oliveira e ela me impactou muito quando ele disse que em um momento de oração em que ele expunha todo o seu coração, ele ouviu Deus falando: Judson, eu me importo com o que você se importa. Tudo que você colocou, Judson, é muito importante para mim. E ele disse que dentro do coração dele fez: uau, Deus se importa com o que eu me importo. Mas enquanto ele ainda estava falando consigo mesmo, ele ouviu a mesma voz falando para ele: Judson, eu me importo com o que você se importa, mas você se importa com o que eu me importo? Muitas vezes nós falamos tanto, que não resta espaço para que o Espírito Santo fale conosco. E nesse sentido, eu lembro de Jó. Jó foi alguém submetido às provações e nós falamos disso no vídeo anterior. E no meio dessas provações, Jó tinha muitas inquietações, Jó tinha muitos questionamentos, Jó tinha muitas argumentações, ao ponto de chamar Deus para um tribunal. Jó chegou a afirmar para os seus amigos: eu queria me encontrar com Deus para explicar as minhas razões, para falar para ele o que tem aqui dentro. E ele falava, argumentava, ouvia, mas Jó não silenciava o coração para ouvir Deus. E a Bíblia diz lá em Jó, no capítulo 33, que Deus ele veio em um redemoinho e disse assim para Jó: preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Às vezes tudo que falta é nós ficarmos em silêncio para ouvirmos Deus falar. Nós falamos tanto, que não deixamos espaço para o Senhor falar conosco. E em Jó 33, no versículo 33, Deus ele continua dizendo para Jó: Jó, se você não tem nada a dizer, ouça-me, fique em silêncio e eu lhes ensinarei a sabedoria. Deus deseja nos ensinar, Deus deseja falar conosco, Deus deseja revelar o nosso coração para nós mesmos, mas esse processo só se dá através do silêncio. E aí em Provérbios, 6:9, tem um versículo e na verdade eu penso que às vezes nós fazemos tanto barulho aqui dentro, não é? Tanto barulho, né? Quando nós resolvemos falar com Deus é para sermos ouvidos, mas nunca para ouvir.
Nós fugimos, nós buscamos pessoas, nós buscamos amigos, nós buscamos situações, porque tudo que nós não queremos é ter que lidar com um silêncio ensurdecedor. O silêncio para muitos de nós é esse processo ensurdecedor, mas o que Deus deseja é nos levar a esse silêncio na sua presença, onde nós somos ensinados, assim como ele falou para Jó. E na Bíblia existe mais de 50 expressões até quando, né? O homem falando para com Deus, Deus, até quando, até quando, até quando? E Deus falando para com o homem, até quando, até quando? E enquanto nós falamos, até quando, Deus, até quando eu vou sofrer isso, até quando essa situação vai adiante? Enquanto nós estivermos só lamentando, murmurando, fazendo barulho, nós não ouviremos os até quando de Deus também, né? Deus, ele diz lá em Provérbios 6:9, até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Até quando se levantará de seu sono, né? Enquanto em muitos versículos diz, até quando, Senhor, o Senhor não vai julgar a minha causa? Até quando o Senhor não vai se levantar? Até quando o Senhor não vai me ouvir? Aí Deus está dizendo, olha, até quando você vai ficar deitado? Até quando você não vai fazer alguma coisa, né? E nós só conseguimos ouvir os até quando de Deus, as respostas de Deus, quando nós silenciamos o nosso coração. Salmo 13:1 é um dos até quando que o homem diz, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Eu estou trazendo apenas alguns exemplos aqui para você. E tem um que é crucial para mim, que é Números 14:11, quando Deus fala com Moisés e diz, até quando este povo me tratará com pouco caso, Moisés? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles? Até quando? Sabe, uma das coisas que fizeram com que o povo de Israel pecasse tanto contra Deus é porque eles eram movidos pelo que via, movido pelos sinais que aconteciam. O povo de Israel, eles não suportavam estar em silêncio com Deus, porque o estar em silêncio exigiria deles a fé, a confiança de ouvir quem de fato eles eram, né? E para o povo de Israel, esse silêncio era ensurdecedor. E existiu um homem, a despeito desses exemplos que eu coloquei, que foi um homem chamado Elias. E se você conhece a história de Elias, você sabe que Elias esteve em uma caverna, Elias fugiu. E a Bíblia diz lá em Reis, eu não estou encontrando aqui a passagem, mas eu vou lembrar aqui com vocês o que diz a passagem, né? Deus, ele encontra Elias lá na caverna, Elias está fugindo, ativou o modo fuga, e ele está fugindo. E a Bíblia diz que uma palavra encontra Elias lá dentro da caverna e diz, Elias, o que é que você está fazendo aqui? Põe-te para fora desta caverna. E a Bíblia diz que passou um terremoto e Deus não estava no terremoto, e veio um trovão e Deus não estava no trovão, e o redemoinho e vários barulhos e Deus não estava nesses barulhos. Mas de repente passou uma brisa suave e delicada, uma voz suave, e Deus estava nessa brisa. E a Bíblia diz que era uma brisa, uma voz suave e delicada. E Elias, ouvindo a voz que dizia, o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe o que é que eu aprendo com isso? Elias precisava estar silenciado o suficiente para ouvir a voz de Deus. É fácil ouvir a voz de Deus no terremoto, é fácil ouvir a voz de Deus nos trovões, mas para você ouvir a brisa suave, é necessário que as suas vozes, é necessário que você tenha calado a sua voz, a fim de ouvir a voz de Deus. E quando Deus ele vem perguntando a Elias, Elias, o que você está fazendo aqui? Porque Deus quer te ouvir. Ele diz, olha, eu quero te ouvir, mas não fala por falar. Deixa eu te dizer o que eu tenho a dizer para você. Eu quero te ouvir, mas você deseja me ouvir, Elias?
E a Bíblia diz que depois que Elias diz, olha, eu estou aqui porque mataram os profetas e isso e aquilo. E aí Deus olha para Elias e diz, Elias, segue, volta para o teu caminho, volta pelo caminho de Damasco, volta para lá de onde você não deveria ter saído. E Deus começa a trazer as instruções para Elias. Diz, olha, você vai ungir a Jeú, né? Você vai lá para Azael, Eliseu e tudo mais, e dá todas as instruções, partindo daquele momento em que Elias silenciou todas as suas vozes. E eu quero encerrar com você esse vídeo lendo para você Lamentações 3:26, que diz, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu quero te encorajar a entrar nesse processo de limpeza do silêncio. Você silenciar todas as vozes. Às vezes nós vamos para tantas pessoas e quando nós vamos para Deus é apenas para falar. Você pode dizer para Deus, Senhor, fala que tua serva ouve. Senhor, pode falar que eu estou te ouvindo. Essa foi a orientação que ele deu a Samuel. Quando Deus chamava Samuel, Samuel. E ele disse, olha, quando você ouvir a voz de novo, você vai dizer, fala que o teu servo ouve. Você pode dizer isso nesse dia? Fala que tua serva ouve. O que o Senhor deseja revelar ao meu coração? O que o Senhor deseja me mostrar de áreas vulneráveis, né, de áreas que precisam ser limpas? Às vezes nós vamos para Deus, e eu vou dar um exemplo, né, tão corriqueiro nosso. Às vezes nós vamos para Deus levando os questionamentos do nosso casamento, né? Ah, Senhor, porque meu marido, ah, Deus, minha mãe, meu pai, meu patrão. Mas o que Deus tem a dizer de você? Né? Você perguntou, Deus, nessa relação, em que eu tenho errado? Senhor, em que eu tenho falhado no meu casamento? Porque eu sei o que eu desejo que o Senhor mude no meu marido. Mas o que o Senhor deseja mudar em mim? Você já fez essa pergunta? Ah, Deus, eu queria tanto que o Senhor abrisse outra porta de emprego. Eu não suporto esse emprego, porque esse patrão, porque essas pessoas. Mas você já silenciou o seu coração para ouvir Deus a respeito de quem você é como funcionário? Senhor, onde eu preciso melhorar para mudar de fase? Aonde eu preciso melhorar para mudar de nível? Aonde eu preciso melhorar para o Senhor me inserir no contexto que o Senhor tem preparado para a minha vida? É desse silêncio que Deus está falando. Entre em silêncio, Ele deseja te ensinar. Entre em silêncio, Ele deseja falar. Tenha um tempo a sós em silêncio, como Jesus convidou os discípulos. Vamos ficar a sós um pouco. Vamos descansar um pouco. Deixa de fugir, sai da caverna. Vem para cá, silencia o teu coração, porque eu quero falar contigo e você só vai me ouvir quando você diminuir o volume dos seus ruídos. Chega de barulho, chega de zoadas, né? Deus deseja te mostrar quem você é e é nesse lugar em que você também, em que é possível você entrar em um processo de limpeza, quando você tem o seu coração confrontado pela voz do teu amigo Espírito Santo. A Bíblia diz que nosso Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo, ele é aquele que convence-nos do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convence. Então nós precisamos silenciar o nosso coração para ouvirmos essa voz. E eu quero te encorajar nesse vídeo a entrar nesse processo de limpeza através do silêncio. Deus, eu quero silenciar. Eu já falei muito sobre as pessoas que eu quero que mude. Deus, muda fulano, muda minha mãe, muda meu pai, muda o jeito do meu marido, muda essa minha irmã, Senhor, muda esse meu irmão. Deus, dá jeito em todo mundo. Não, comece a mudar a sua oração. Diga, Deus, fala comigo aonde eu preciso mudar. Fala comigo aonde eu preciso ser limpa, aonde eu preciso ser trabalhada. Eu quero silenciar todas as minhas vozes e todas as vozes externas para ouvir a tua voz ao meu respeito. E acredita, é uma voz doce, é uma voz delicada que vai te perguntar o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Não é o teu lugar. Deixa eu te mostrar onde é o teu lugar, deixa eu te mostrar como é que eu desejo que você funcione, deixa eu te mostrar o que tem no teu coração, a tua falta de fé, a tua insegurança, Elias. Elias, você não sabe nada, Elias. Enquanto você está aí na caverna, eu quero te dizer que existem tantos outros profetas que não beijaram os pés de Baal. Eu sei o que eu estou fazendo. Você vê uma foto, eu estou vendo o filme inteiro, Elias.
Então descansa, silencia o teu coração. Um grande beijo e eu te espero no próximo vídeo.